Ramon Dias será o novo treinador do Corinthians? Ganso do Fluminense pode voltar ao Santos. Lateral titular do São Paulo pode estar de saída. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. O Cruzeiro anunciou a contratação do volante Wallace, de 29 anos, que estava na Udinese da Itália. O jogador chega ao time de Minas para assinar por 3 temporadas. Os custos da operação giram em torno da mesma operação que envolveu a contratação de Matheus Henrique, ou seja, mais ou menos 6 milhões de euros, aproximadamente 36 milhões de reais. O volante estava de férias em Salvador, treinando por conta própria. Revelado pelo Grêmio, o Wallace estava na Europa desde a temporada 2016-2017 e foi alvo de diversos clubes brasileiros e agora fechou com o Cruzeiro. Quem será o próximo treinador do Timão? O Corinthians espera definir logo seu treinador nessa quarta-feira. E no momento da gravação desse vídeo, o treinador Ramon Dias, ex-Vasco, está a detalhes de assinar com o clube. Carille, que é treinador do Santos, era a prioridade do Timão. A situação era mais complicada, já que ele está treinando o Santos na Série B. Mas para Carille deixar um time ou não deixar, não é algo tão difícil, né? Vale lembrar como que Carille veio treinar o Santos abandonando o time japonês que ele treinava. Já o nome de Ramon Dias, de 64 anos, agrada muito uma ala da diretoria do Corinthians, já que o treinador tem pulso firme e pode trazer toda aquela vontade de jogar futebol que falta no Corinthians às vezes. O Flamengo vai à Europa em busca de reforços. De 2019 para cá, o Flamengo costuma fazer ótimas janelas de transferências do meio do ano e mais uma vez vai tentar, enviando seus diretores de futebol para a Europa para poder negociar. O principal alvo da diretoria do Flamengo, que enviou Marcos Braz e Bruno Spindel, é Marcos Antônio, jogador da Lazio, mas existem outros nomes em pauta. Marcos Antônio, de 24 anos, já aceitou a proposta do Flamengo, agora basta o Flamengo fechar diretamente com o clube. A única questão que ainda trava um pouco a negociação são os gatilhos para obrigação de compra. O Flamengo ainda não aceitou a cláusula que obriga o clube a comprar o atleta caso ele faça 50% dos jogos que o clube fizer daqui pra frente. Além disso, ainda falta definir qual seria o valor da compra. Os valores giram em torno de 5 e 6 milhões de euros, aproximadamente 36 milhões de reais na cotação atual da moeda. O Flamengo ainda tem na pauta jogador para laterais e também para as pontas, que foram as coisas que foram conversadas na diretoria. Danilo é um alvo do Flamengo, mas é uma negociação também muito complicada. Agora resta esperar. Torcedores do Fluminense invadem sede do clube nas Laranjeiras. Um grupo de torcedores invadiu a sede do Fluminense nas Laranjeiras. Aproximadamente 50 pessoas invadiram pelo estacionamento. A manifestação dos torcedores foi com o objetivo de conversar com o presidente Mário Bittencourt. No momento da invasão, alguns torcedores jogaram rojões, o que assustou frequentadores do clube, que inclusive teve até que ser fechado. A polícia militar foi enviada para poder controlar os ânimos. O Fluminense é a lanterna do Brasileirão e fez apenas 6 pontos em 13 rodadas. Na segunda-feira, anunciou o treinador Mano Menezes no lugar de Fernando Diniz, o que desagradou bastante a torcida tricolor. Após recusar proposta de renovação do Fluminense, Marlon é anunciado por clube árabe. O Fluminense perdeu um zagueiro para a sequência do campeonato, mesmo estando numa situação muito difícil. O contrato de empréstimo de Marlon foi encerrado com o tricolor no dia 30 de junho e ele agora é jogador do Al Ain. Por lá ele vai ser treinado por Hernan Crespo, ex-treinador do São Paulo. Ganso de volta ao Santos. Peixe negocia a contratação do meia. Disputando a Série B e correndo para ficar no G4 e subir para a Série A da próxima temporada, o Santos segue de olho no mercado. E dessa vez vai tentar trazer de volta Paulo Henrique Ganso. Com informações, o meia-campista de 34 anos ficou bastante chateado com a demissão de Fernando Diniz da comissão técnica do Fluminense. E ele também se animaria com uma ida para o seu antigo clube. O retorno de Ganso é um sonho e um desejo muito grande do presidente do Santos. E por falar em Santos, depois de deixar o clube, Casares acerta com o Paysandu. O Paysandu anunciou a contratação do meia equatoriano Juan Casares. Ele entrou em campo apenas 3 vezes com a camisa do Santos e vai reforçar o papão. Casares foi anunciado pelo Santos no início do ano e com um salário bem abaixo do resto do elenco, muito porque ele precisava provar que ainda estava em condições de jogo dentro de campo. Só que as coisas não deram certo. Ele fez 14 jogos e apenas 1 gol. Aos 32 anos ele já não estava mais nos planos do Santos, que queria realmente se desfazer do jogador. E a negociação com o Paysandu não teve nenhuma dificuldade. O clube italiano tem interesse na contratação do lateral Wellington do São Paulo. Nos últimos dias, os italianos procuraram um jogador de 23 anos que tem contrato com o tricolor paulista até o final do ano. Vale lembrar que as negociações entre Wellington e São Paulo estão travadas há muito tempo. Tanto a diretoria quanto o jogador não conseguem entrar em um acordo. O Torino já analisa a possibilidade de contratar o jogador agora, nessa janela de meio do ano. O clube está disposto a pagar aproximadamente 22 milhões de reais pelo jogador. São Paulo, apesar das negociações com o Wellington não estarem andando, não estava disposto a liberar o atleta agora, nessa janela. Obviamente que com uma compensação financeira, o clube não vai tentar segurar o jogador. Agora só resta esperar para ver qual vai ser o destino de Wellington. O Corinthians anuncia a contratação do goleiro Hugo Neneca. Na verdade, Hugo Souza ainda é goleiro do Flamengo. O atleta de 25 anos está sendo emprestado
assinado pelo rubro-negro para o Corinthians. Hugo estava em Portugal defendendo um time chamado Chaves. O clube acabou sendo rebaixado, mas ele fez ótimas atuações por lá. O Corinthians vai pagar R$1 milhão para poder ter o atleta por empréstimo e se quiser ficar com ele depois que o contrato acabar, vai ter que pagar R$4.700.000 ao Flamengo. Com esse valor, o Corinthians vai conseguir adquirir 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. Estou muito feliz, estou onde eu queria estar, isso é importante. Darei sempre o meu melhor e foi isso que eu vim buscar, falou Hugo Souza. Vitória tem interesse no atacante Aleph Manga, do Coritiba. No mês de fevereiro, o Coritiba afirmou a reintegração de Aleph Manga ao seu elenco. O contrato do jogador foi reativado depois de ele ficar envolvido em escândalos aí de manipulação esportiva. Em 2023, ele marcou 13 gols em 25 partidas e o Vitória está de olho nele. Ele ainda não entrou em campo com a camisa do Coxa nessa temporada e as conversas entre Vitória e o staff do atleta já estão avançadas. Resta acertar com Coritiba. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário. E segue a nossa página se você ainda não segue. Meu nome é Alvin e até a próxima!